Bom, pessoal, vamos então começar agora a nossa segunda aula do dia 5 de maio. Nós vamos fazer agora uma aula de geografia. Eu vou esperar vocês pegarem a apostila de vocês e abrirem na página 69. Hoje nós temos bastante leitura aqui, tá? Nesse conteúdo que eu vou passar hoje. É mais mesmo uma conversa, uma explicação. Então, eu tô dando esse tempinho para vocês abrirem a apostila de vocês na página 69, tá? O título da nossa aula hoje é Que país é esse? Então, nós vamos conversar um pouquinho quando começaram a surgir os povos, né? A cultura das pessoas, as regiões, né? Onde cada um tem a sua tradição. Então, isso em tudo, música, dança, alimentação. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Hoje em geografia a nossa atividade é simples, mas vai precisar de uma pesquisinha. Eu vou explicar já para vocês. Então vamos lá no nosso conteúdo de hoje, já abriram a apostila? Vamos lá. Que país é esse? Você já aprendeu que os lugares podem ser observados e diferenciados segundo os elementos naturais, como os continentes e oceanos, montanhas, vales de rios, distribuição da vegetação e vários outros elementos. Contudo, já deve ter percebido que muitas divisões foram criadas pelo homem, como as linhas imaginárias. Nós já trabalhamos as linhas imaginárias, nós já falamos a caracterização de regiões, de vegetação que caracterizam um lugar, né, o clima. Vamos lá, continuando. Há, porém, outro tipo de divisão dos lugares, que foi produzida pelo trabalho humano. Os homens foram ocupando espaços de diferentes formas e construindo relações uns com os outros. Juntos, criaram uma cultura própria, com sua forma de comunicar-se, que no caso, suas tradições e modo de ver o mundo, que são únicos para cada grupo. É o que chamamos de povo. Então, povo. O que define a palavra povo? Vocês têm aí. É um grupo de pessoas que compartilham a mesma língua, a mesma tradição, a história de vida de um local e tem ali a sua organização. Eles buscam pelo bem comum, pela sobrevivência harmoniosa de todos. Isso é um povo, é um grupo de pessoas com as mesmas características e as mesmas tradições, ok, pessoal? Vocês têm um quadrinho aí do lado, vou mostrar para vocês, um quadrinho coloridinho aqui, ó, tá? Enquanto eu for lendo esse pedacinho, observem essas figuras que estão aí ao lado da apostila de vocês. Vamos lá. O povo brasileiro nasceu da mistura, que nós usamos aqui outra palavra, é a miscigenação. A mistura de 3 outros grupos, que são os indígenas, que foram os primeiros habitantes das terras brasileiras, como nós já trabalhamos no início do ano, né? Os colonizadores brancos portugueses, eles vieram para cá, impuseram a sua língua, a sua religião, seus costumes, quiseram catequizar os índios, tirando deles a sua verdadeira identidade, né? Os africanos escravizados, que com seu trabalho ampliaram a ocupação do território. Então aqui, ó, os índios, os portugueses e os africanos. A mistura desses 3 povos diferentes, tá? Foram os primeiros habitantes aí a começarem o povoamento aqui no Brasil. Juntos eles promoveram a mistura étnica, que é isso que eu já falei, a mistura dos povos, cultural, e criaram a história desse povo do qual fazemos parte. Então foi colocando característica de cada povo, lá dos portugueses, dos índios, dos escravos africanos, e assim foi nascendo uma outra cultura, uma outra tradição que tem aí toda uma história, né? E que nós trazemos isso para os nossos dias até hoje, né, pessoal? Vamos agora então lá para a página 70. Só para falar um pouquinho dessa figura aqui da página 69, nós vemos os povos diferentes aqui, olha, cada um com a sua cultura, plantação, profissão, né, os seus costumes, para falar dessa miscigenação aí entre os povos que eu já expliquei, tá? Na página 70, ó, mais tarde outros grupos vieram juntar-se a eles, que foram os imigrantes, alemães, eslavos, italianos, espanhóis, japoneses, árabes e outros povos que vieram para cá.
E quando vieram para cá, trouxeram seus costumes, os seus hábitos dos lugares onde eles viviam antigamente. E tudo isso foi o quê? Enriquecendo a cultura brasileira, trazendo para cá novos hábitos. Isso em tudo, eu digo. Alimentação, dança, vestimenta, músicas, tudo isso daí. Inclusive no estilo de construção das casas, que nós vamos estar vendo mais para frente. Então vocês têm logo abaixo aí essas figuras. Tem a casinha primeira aí, retrata os imigrantes alemães que se estabeleceram em Santa Catarina. Eu nunca fui lá, mas dizem que lá tem o layout das casas são muito bonitas, né? Um dia eu ainda vou visitar esse lugar. Diz que é muito bonito, diferente do que nós vemos aqui em São Paulo. Os eslavos ocuparam sobretudo o Paraná, onde se dedicaram à atividade madeireira. Vocês estão vendo aqui? Tá? Eles trabalhando aqui, cortando, fazendo... Aqui dá essa impressão que estão fazendo alguma coisa de móveis aqui, né? É mais ou menos isso. A minha apostila não tem uma imagem muito boa. Lembra que eu sempre falo para vocês que a imagem que vocês têm na apostila é bem grande e a minha é pequena. Então, às vezes, dificulta um pouquinho a visualização aqui, tá? Bom, depois na página 71, os italianos ocuparam as áreas de cafeicultura de São Paulo e posteriormente foram para a cidade. Então, as plantações de café fizeram muito sucesso nessa época, né? E os italianos dominaram essa parte das plantações. Primeiro na área rural, depois vieram na área urbana, em São Paulo. E a última figura aí são os japoneses que chegaram também para plantar o café. Mas eles se estabeleceram em várias outras atividades agrícolas, como o cultivo de bananas no Vale do Rio Ribeira. Aqui, pessoal, os japoneses, além deles plantarem o café, eles foram expandindo aí a sua agricultura com outros produtos, diferentemente aqui dos italianos, né, que eles plantavam apenas o café, tá? Esses grupos foram ocupando o território brasileiro, ou seja, os diferentes lugares do nosso país. Primeiro chegaram às áreas litorâneas, lembra que eu já expliquei a história, né? Onde desenvolveram os engenhos, as cidades administrativas e os portos. Mais tarde, ocuparam as Minas Gerais, onde faziam a extração de ouro e diamantes. Depois houve a ocupação do sul e do sudeste com o café e a indústria. Assim, eles construíram um país. Então, vamos lá. Toda essa procura por um lugar que pudesse oferecer as melhores condições de vida foram procuradas pelos seus povos. E tudo isso daqui forma o quê? Um país. É um território ocupado por um povo que busca melhores condições de atender às suas necessidades, tá bom, pessoal? Vamos lá. Página 72. Vocês têm esses mapas aqui, olha. Estão vendo aqui? Tá? Esses mapas aqui, eles representam a ocupação do território brasileiro. Tá bom, pessoal? Olha aqui onde começou. Estão vendo aqui? Aqui, olha, começaram os portos. Aqui eles foram depois adentrando para o nosso país. E aqui, olha, vocês têm na legenda algumas informações importantes do extrativismo e das atividades agrícolas que foram desenvolvidas aqui no nosso país, tá? E isso foi se expandindo para cada lugar, de acordo com a fertilização da terra, com a irrigação dos rios. Geografia acaba também englobando um pouco de história, né? Depois, na página 73, além da identidade cultural, da língua semelhante, da ocupação econômica do espaço, o povo brasileiro criou regras e leis que devem ser seguidas por todos e que ajudam a organizar o território para satisfazer suas expectativas. Assim criou-se o Estado, organização política que gerencia questões de toda ordem para agir em favor do bem comum. Então, o que é o Estado? É uma organização política, não é? É aqui, olha. Para que serve o Estado? Para colocar ordem, né? É o correto, né, gente, isso. Para organizar tudo isso que acontece com esse povo, para, no caso, atender as expectativas, não é correto, de toda um povo que mora num local. Então, ele serve para a organização de todo o povo, de todas as atividades econômicas e políticas de um determinado local, tá? O Brasil, desde o seu descobrimento em 1500 até o século XIX, pertencia a outro país, Portugal.
e atendia a necessidades e interesses estabelecidos pela coroa portuguesa. Nós já conversamos bastante sobre isso, né? E não sobre as necessidades dos brasileiros. Entretanto, em 1822, tornou-se um país independente e soberano com um governo monárquico comandado por um imperador. Vocês têm aí o grito de Ipiranga, nós vamos ainda chegar mais aprofundadamente nesse fato histórico aqui só está citando para falar, tá, pessoal? Bom, o povo, porém, lutou para que isso mudasse. Ele queria uma forma de governo em que todos pudessem participar. Nasceu assim em 1889 a República, que significa coisa de todos, coisa pública. Então, enquanto na primeira figura lá fala, não é? Nós tínhamos ali o monarca que comandava, não é? Da coroa portuguesa, comandava o país. Aqui embaixo fala-se sobre a proclamação da República, né? Aqui vai haver uma mudança muito grande, econômica, no governo. Nós vamos falar bastante sobre isso aqui ainda, tá? Então, olha, na página 74, tem uma moça segurando aí, né? Aqui, olha, um livro representando a Constituição. Vocês podem ver aqui, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre ela, tá? Vamos lá. Bom, as leis que estabelecem as regras de governo do Brasil estão compiladas na Constituição, ou chamada também de Carta Magna. Essas regras, né, estão aqui nessa Constituição. E a última que foi elaborada foi em 1988. Neste documento fica estabelecido que o Brasil é uma república federativa com 26 estados e um distrito federal, no caso Brasília. Esses estados são compostos pelos municípios. Tudo isso você já conheceu. Realmente, pessoal, aqui nós estamos finalizando, não é, a apostila de geografia, né? Nós já trabalhamos sobre isso. Depois aí vocês têm o mapa aqui com a divisão política, tá? Vocês têm aqui a representação, né, a divisão, os estados aqui que compõem o nosso país, tá? E a característica principal desse tipo de república é que seus estados e municípios também podem ter leis que atendam a sua população mais de perto, ou seja, tratar da grande diversidade de situações que caracterizam o nosso país. Mas estados e municípios devem seguir as linhas diretivas do governo nacional, da União. Então, por isso, pessoal, nós temos todo o sistema de governo lá do estado de São Paulo, prefeito, governador, e nós temos o prefeito do nosso município, não é? Que estabelece leis junto com outros poderes que atendam às necessidades dos nossos moradores daqui da nossa região. Porque os municípios e as cidades não são iguais. Cada uma tem uma necessidade diferente e os prefeitos, governadores, né? Eles têm essa incumbência de elaborar leis internas para que atendam às necessidades ali do seu povo, tá? Então, o artigo 1º de nossa Constituição dispõe que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, constituem-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Aqui eu tenho a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. É um trecho, tá, pessoal? Um trecho da Constituição. Assim, as constituições de estados e municípios devem seguir essas diretrizes, embora possam adaptá-las para atendimento de suas necessidades mais diretas. É o que eu falei da necessidade, né, individual de cada município. O seu prefeito, junto com seus colaboradores aí, devem criar leis que atendam à necessidade da sua população aí. Bom, agora aqui chegou onde eu precisava, tá? Na página 75, hora de investigar. É uma pesquisinha aí para vocês, tá? Vocês vão entrar lá no Google, vão colocar lá o que vai ser pedido lá no quadro e vocês vão me dar as respostas, tá? O objetivo da investigação: conhecer os 3 poderes em instâncias diferentes no território brasileiro e quais os cargos que os compõem.
Proposta: completar um quadro com informações sobre os cargos ocupados no governo brasileiro. Depois, página 76. Introdução. O governo brasileiro divide-se em 3 poderes que devem atuar de forma separada e independente, mas ao mesmo tempo integrada e harmônica. São eles: o poder legislativo, executivo e judiciário. O poder legislativo, ele é responsável por criar leis que atendam adequadamente à população. O executivo, responsável por divulgar e executar as leis a serem seguidas. E o judiciário, responsável por fazer-se cumprir essas leis. Então, cada poder aqui tem a sua função, tá? Bom, aqui vocês viram, né? Vocês têm aí uma imagem da Praça dos 3 Poderes em Brasília, tá, pessoal? Aí, chegou no quadro que eu queria. Aqui fala que o governo divide-se ainda em 3 instâncias: a municipal, formada pelos municípios, a estadual, formada pelos estados, e a federal, que no caso é a União. Bom, aqui é a proposta da pesquisa que eu estou falando para vocês fazerem. Cada uma das instâncias em que se divide o governo possui representantes dos 3 poderes. Pesquise sobre quem são esses representantes e preencha o quadro abaixo, indicando os cargos que fazem parte do governo brasileiro. Então, vocês têm esse quadro lilás aí, está escrito Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Judiciário. Então, tem. No Poder Legislativo, quem comanda o município? No Estado, quem comanda no Poder Legislativo? E na União, quem comanda no Poder Legislativo? E assim em diante. Depois tem o Executivo e o Judiciário. O Judiciário já vem o nome, né, pessoal? São juízes. Aqui no caso, nos 3 quadrinhos, vocês vão colocar que são os juízes. Procurem para mim agora Poder Legislativo e Executivo nessas 3 instâncias diferentes aqui: município, estado e união. Então essa é a atividade de geografia para hoje, tá? Por isso que eu falei para vocês, tinha muita parte de leitura e explicação, e no final essa pesquisinha aqui que vocês não vão ter muito trabalho. Já dei a dica para vocês do Poder Judiciário, que são os juízes, nos 3 quadros. Com apenas 6 palavrinhas aqui para mim, vocês vão... 6, né? Uma que é o deputado estadual e o deputado federal, que vocês vão colocar no lugar certo, e as outras bem simples. Bom, na próxima aula de geografia, nós vamos fazer a correção desse quadro aqui para ver se vocês fizeram certinho. Tá bom, pessoal? Presta atenção na aula, façam a pesquisa com atenção, tá bom? Até a próxima aula de geografia.